Olá, querido irmão, prazer ter você aqui com a gente, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da palavra do Senhor. E vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo dentro do livro de Atos. E aqui, hoje, nós vamos analisar Atos capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 33, dando continuidade na história que nós estávamos analisando. Meus irmãos, para que os irmãos possam relembrar aqui o contexto. Lembre então que os apóstolos estavam pregando a palavra do Senhor e por causa de inveja, a liderança religiosa foi e aprisionou todos eles. Desta vez, nessa ocasião, todos os apóstolos foram aprisionados. De uma outra vez, nós vimos que Pedro e João, eles tinham sido aprisionados, mas agora nós estamos analisando que foi o caso de todos os apóstolos. Eles então perseguiram toda a liderança da igreja, que seria então representada pelos 12 apóstolos. E nós estudamos também que, enquanto eles estavam na cadeia, aconteceu que um anjo do Senhor apareceu para eles e os libertou de uma maneira evidentemente milagrosa. Eles saíram dali sem a porta se abrir, eles saíram dali sem os guardas perceberem nada. Toda a guarda que estava pelo lado de fora daquela cela não viram os 12 saindo. E os 12 saíram para onde eles se dirigiram. Logo de manhã cedo, eles foram para o templo e continuaram a pregar. A liderança religiosa que tinha montado aquela Suprema Corte Judaica mandou os seus servos irem lá na prisão buscar os apóstolos para eles serem julgados, ameaçados. Mas quando chegaram lá, cadê eles? Não estavam lá. Então, informaram para a liderança religiosa que eles já estavam no templo. Quando foram indagar e pesquisar, os guardas não perceberam nenhuma saída, então foi algo milagroso. Não tinha como tentar deduzir que foi algum tipo de emboscada, livramento, alguma coisa, um complô com os guardas que abriram as portas e eles saíram secretamente. Não. Foi realmente reafirmado que aquilo foi um ato milagroso. Eles estavam no templo livres, sem cadeias, sem nada, estavam pregando a palavra do Senhor. Então foi aí que nós paramos. Então agora a liderança religiosa chama esses homens, já com medo dos judeus, chama eles de uma maneira um pouco mais pacífica, não traz eles de uma maneira agressiva, porque eles começaram a ter medo do povo, que o povo poderia apedrejar eles. Então, porque o povo olhava para os 12 apóstolos como boas pessoas, inclusive fazia milagres e ajudava o povo nas suas necessidades físicas, de saúde. Então, eles foram lá e trouxeram os 12 de uma maneira um pouco mais pacífica. Mas você perceberá que essa paz aparente, evidentemente, foi algo aparente, foi algo temporário, porque logo eles irão mostrar aqui, e nós veremos aqui também na sequência do texto, que eles vão ser sentenciados, eles vão ser ali machucados fisicamente por essa liderança. Mas vamos lá, então vamos dar continuidade aqui no versículo 27. Eu lerei aqui o versículo 27 e o versículo 28, dando a continuidade dentro desse contexto. Diz assim: E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Meus irmãos, algumas coisas aqui saltam aos nossos olhos. O sacerdote, então, aqui, nesse interrogatório, chega para os 12 já de uma maneira, vamos dizer assim, falando grosso. Olha, a gente já não falou que vocês não deveriam falar desse nome, por que vocês estão falando? Outra coisa interessante é que eles falam assim, olha, nesse nome, essa é a expressão que eles usam. Eles não falam, por que vocês estão falando em Jesus? Não, eles falam, por que vocês estão falando nesse nome? A maneira que é expressada aqui, nos parece que a liderança religiosa criou um tipo de ojeriza contra o nome de Jesus, que nem citar Jesus eles querem. Por isso que fala nesse nome. Vocês estão enchendo Jerusalém desse nome. Sobre esse homem vocês querem lançar o sangue sobre nós. Eles nem ao menos querem citar o nome de Jesus, identificando a pessoa em si. Então isso já mostra uma revolta, uma repulsa que eles criaram, que eles tiveram a respeito de Jesus e do nome de Jesus. Então nem citar o nome de Jesus eles estão querendo citar aqui. E outra coisa que é um erro muito grande que eles estão cometendo é que
Logo aqui no final desse versículo, eles falam para os 12 apóstolos: vocês querem lançar a culpa do sangue desse homem sobre nós. E a gente não tem culpa nenhuma. Eles estavam nessas palavras colocando-se como inocentes de toda aquela situação. Nós não somos culpados pela morte de Jesus. Nós não somos culpados porque ele morreu crucificado. Só que isso aqui, meus irmãos, é uma tentativa de se esquivar da responsabilidade. Por quê? A gente percebe que a liderança religiosa, isso está nos relatos dos evangelhos, foram os principais responsáveis a buscar a Jesus Cristo para sentenciá-lo à morte. Então, eles foram os principais. E, inclusive, eles incitaram a multidão a falar o seguinte: olha só o que diz Mateus, capítulo 27. Eu lerei aqui o versículo 25. Mateus, capítulo 27, versículo 25. Diz assim para nós. Capítulo 27, verso 25. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha só que interessante aqui que nós estamos percebendo. Os judeus, quando Jesus estava sendo apresentado para Pilatos, e Pilatos estava tentando tirar Jesus daquela ocasião, daquela sentença, e Pilatos estava falando: não, eu não quero ter nenhuma culpa em cima do sangue inocente. E daí os judeus, eles falaram isso, saiu da boca deles, que a culpa e a responsabilidade, o sangue desse homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Perceba que os próprios judeus chamaram a responsabilidade para si, mas agora nesse contexto de Atos eles estão querendo se esquivar. Nesse contexto de Atos eles estão aqui falando: vocês querem jogar a culpa e o sangue desse homem sobre nós. Então perceba que foi um erro grotesco e evidentemente eles estão querendo se esquivar. Olha só o versículo 29, voltando aí para Atos capítulo 5. O versículo 29 diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, esse aqui tem se tornado para os crentes um versículo muito conhecido. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, muito conhecido no meio da cristandade esse verso, porque esse verso aqui, diante desse mundo, é o que nos traz, vamos dizer assim, autoridade para a gente continuar sendo igreja, para a gente continuar evangelizando, para que a gente possa continuar fazendo aquilo que Deus pediu ou mandou que nós fizéssemos. Então, importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui está uma régua onde nós medimos a nossa conduta. Aqui está a régua. Meus irmãos, nós percebemos algo, e esse versículo aqui ele nos apoia. Quando uma lei, vamos colocar uma suposição aqui, vamos supor que o Estado ele decrete alguma lei, alguma ordem que ofenda os princípios bíblicos, e o Estado tente de alguma maneira nos obrigar a praticar aquilo que claramente ofende princípios bíblicos da palavra de Deus. Nisso, esse versículo se aplica corretamente, caixa como se fosse uma luva. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Nessa maneira, nós estamos desobrigados a cumprir aquilo que a lei diz, que está ferindo, evidentemente, essa lei, a princípios da palavra de Deus. Uma suposição, vamos supor que eu seja médico e venha, ainda que seja o Supremo Tribunal Federal, ainda que seja a maior instância de autoridade que a gente tenha no país, mandando uma lei que eu aborte, que eu pratique o aborto, que eu sou, como médico, obrigado a praticar o aborto. E aí, como que seria a minha posição? Como que deve ser? Porque claramente nas Escrituras, aborto é pecado, é matar, é assassinato. Então eu não devo fazer. Então eu percebo que de um lado está Deus falando, não matarás, e do outro lado está alguma autoridade falando, para mim, como médico, ter que matar. E aí, como que fica? Esse versículo se encaixa como uma luva. E nós percebemos isso, meus irmãos, em várias partes da Bíblia. Pessoas desobedecendo uma lei, ainda que seja estatal, mas desobedeceram por quê? Porque essa lei estava em contrapartida a princípios da palavra de Deus. Já que estava indo de contra a palavra de Deus, então essas pessoas não obedeceram, evidentemente, essa lei. Permaneceram obedecendo a palavra do Senhor. Porque a máxima, qual é a máxima?
Importa obedecer a Deus do que aos homens. Lembra das parteiras do Egito? A ordem estatal para elas é que elas fossem até as hebreias e matassem os meninos. Mas as parteiras obedeceram? Não. Elas desobedeceram a fala de Faraó. E Deus abençoou elas, dando casa para elas, dando ali prosperidade. E quando eu falo prosperidade, é dando para elas uma família grande. Esse é o sentido do texto que fala lá em Êxodo. Então perceba que Deus abençoou elas porque elas olharam para uma lei estatal, olharam para a palavra de Deus e falaram: eu vou obedecer a palavra do Senhor e não essa lei que está indo de contra o princípio da palavra de Deus. E Deus as abençoou. A gente pode lembrar também do famoso caso de Daniel, em Daniel capítulo 1, onde Daniel se viu deparado com uma ordem do Estado de que eles tinham que se alimentar com aquelas iguarias do rei, e a gente percebe, pelo contexto, estudando, que aquele alimento que for oferecido para eles era um alimento sacrificado a ídolos, oferecido a outros ídolos. Então, por causa disso, eles, sendo judeus e sabendo que eles deveriam adorar somente a Deus, então eles escolheram se abster daquele tipo de alimentação naquele período. E Deus os abençoou. Sadraque, Mesaque e Abidnego também ali não se dobraram diante de uma estátua e por causa disso foram ameaçados de jogar numa fornalha. Foram jogados, inclusive, mas Deus ali dentro da fornalha acabou livrando eles daquela situação. Então a gente percebe várias situações na Bíblia onde pessoas se depararam com uma lei estatal, que essa lei ia de contra a palavra de Deus, então eles ficavam numa decisão. Eu escolho obedecer a palavra de Deus ou eu escolho obedecer a essa lei estatal, que vai de contra a palavra de Deus? E aqui a máxima para nós é esta, claramente. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Foram o que os 12 discípulos disseram para a liderança religiosa. A ordem da liderança é: não pregue nesse nome. E a ordem de Jesus é: ide pregar o evangelho a toda criatura. E aí, o que eles fizeram? Escolheram, evidentemente, obedecer a Deus, as palavras, então, de Jesus Cristo. Olha só a continuação, versículo 30, diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Meus irmãos, aqui os apóstolos estão afirmando coisas doutrinárias, estão afirmando a morte de Jesus, estão afirmando a ressurreição de Jesus e ainda estão acusando eles mais uma vez. Lembra que eles tentaram se esquivar à liderança religiosa? Vocês querem colocar sobre nós a responsabilidade da morte de Jesus? Mas mais uma vez aqui os apóstolos estão falando: vocês o mataram. Foram vocês que o levantaram no madeiro. Foram vocês que levaram ele para a crucificação. Então perceba que os apóstolos estão aqui sendo categóricos. Olha, não tente se esquivar das suas culpas e dos seus pecados. O que é pecado e vocês são responsabilizados, inclusive e também. Olha só aí o versículo 31, o que diz? O verso 31 fala assim: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E mais uma vez os apóstolos deixam claro a mensagem que existe somente um único Salvador. Jesus Cristo morreu e se mostrou universalmente como sendo o Salvador de todas as pessoas. Ele pode salvar todo aquele que crê nele. Ele pode salvar todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados. Jesus Cristo é o único caminho de salvação. Não existem outras possibilidades, não existem outros caminhos onde o homem pode ter ali como opção para poder, de alguma maneira, receber a salvação. Não, isso é negativo. O que a palavra de Deus mostra claramente e o que os discípulos, os 12 apóstolos, estão mostrando claramente é que salvação só existe em Jesus Cristo. Ele foi elevado a Salvador e todo mundo reconhece Jesus como sendo Salvador, não existe um outro meio. E, inclusive, a salvação da nação de Israel é por meio de Jesus Cristo. Aqui já está implícito nesse versículo, nessas palavras aqui, a salvação da nação de Israel. Evidentemente, a salvação foi oferecida primeiramente à nação de Israel. Jesus se apresentou para os judeus, as primeiras pregações foram para os judeus, mas eles rejeitaram. Mas a promessa da palavra de Deus é que Israel, de uma maneira nacional, ainda se converterá a Jesus Cristo. Nós,
conhecendo as Escrituras, sabemos que essa conversão se dará no período tribulacional. Então, Cristo virá para resgatar o seu povo da batalha que estará acontecendo aqui na terra, a batalha do Armagedon. Um assunto escatológico, mas a gente já percebe que Israel só tem salvação em Cristo Jesus, né? Nenhum outro meio, é somente em Cristo Jesus. Versículo 32 diz assim: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqui então os apóstolos deixam claro que eles eram e foram testemunhas oculares de tudo, dessas palavras, foram testemunhas da vida de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus, dos milagres de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas dessas coisas, nós não vamos deixar de falar isso, porque nós somos testemunhas e nós falaremos. E eles também falam aqui sobre a atuação do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, naquele momento, estava confirmando, ratificando a mensagem que eles estavam pregando por meio de milagres. Então o Espírito Santo realizava, por meio dos apóstolos, vários milagres. Então a gente vê aqui possessos sendo curados, tendo demônios sendo expulsos, pessoas enfermas com variedades de enfermidade sendo curadas, recebendo dessa maneira a cura. Isso tudo era atuação do Espírito Santo. Então esse sinal e esse milagre, ou esses milagres estavam acontecendo por mão do Espírito Santo para ratificar a mensagem que os apóstolos estavam pregando. Então, por isso que os apóstolos falaram isso. Nós somos testemunhas e o Espírito Santo também está agindo. O Espírito Santo também está falando. E qual, então, foi o resultado final de toda essa conversa? Qual foi, então, o resultado final dessas falas onde os apóstolos falaram diretamente para essa cúpula da liderança religiosa? O resultado está no versículo 33. Olha só o que diz aqui. E ouvindo eles quem? A liderança religiosa. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Olha só, meus irmãos, todas essas palavras que poderiam servir de salvação para eles, ao contrário, já que eles endureceram o seu coração, a gente percebe que isso produziu no coração deles uma ira, um desejo de vingança e querer, assim como fizeram com Jesus Cristo, levando à morte, eles também agora desejaram fazer a mesma coisa com os apóstolos, levar eles à morte. Aqui já cai por terra a tentativa deles se esquivarem da responsabilidade do sangue de Jesus. Lembra que eles falaram? Vocês querem jogar sobre nós a responsabilidade do sangue desse homem? Só que aqui, olha só o caráter deles. Eles desejaram, ficaram irados, enfurecidos e deliberaram matar os apóstolos. Então, só está confirmando, essa atitude deles só está confirmando que eles sim foram também responsáveis pela crucificação de Jesus, não recebendo dessa maneira o Messias, o Salvador, o Cristo. Então a gente vai parar por aqui, neste contexto. Perceba então que os apóstolos tiveram coragem, tiveram intrepidez de falar com a liderança religiosa, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de que na noite passada eles estavam na prisão. Então, mesmo diante de todo esse cenário, eles tiveram total coragem de pregar a mensagem do Evangelho e falar na cara deles: nós iremos continuar, nada vai nos barrar e não vai ser uma ordem de vocês que vai nos barrar de pregar o Evangelho, jamais. Nós iremos continuar. Pode ameaçar, pode tentar sentenciar, pode falar para a gente não fazer, mas nós iremos fazer, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente vê aqui homens de coragem, cheios do Espírito Santo, então tendo ali certeza da missão que Cristo tinha dado para eles. Próxima live nós iremos então continuar trazendo aqui o restante desta história, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.